seguinte, quando vos utilizares daquele axioma, não suspeitais que proferis uma blasfêmia. Simão é um homem de bem cujo vizinho é mau, logo observais. Antes vocês denunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte cumpriu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então havereis de querer que o mal faltasse dentro para terminá-la e que o outro permanecesse? Porque então, preso à gleba terrestre. Que dirige se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade a um que a esta não tivesse direito? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis cativos. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e credes que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem, tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades que o conjunto do grande todo não apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos de sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fênelon, 1861. Então, se a gente começar a refletir sobre o que eles estão falando aqui, o que Fênelon está falando para a gente aqui, aí a gente começa a pensar o que a gente está reencarnado. Né? A gente não tem, muita gente não tem a ideia, tanto que a Joana de Ângeles, ela fala assim num dos livros dela, grande parte da humanidade terrestre continua adormecida em relação às verdades espirituais. Que verdades são essas? Que o nosso tempo aqui é passageiro. E o espírito, quando ele reencarna, a gente vai falar um pouquinho sobre reencarnação. Deixa eu começar a desenhar aqui, que eu vou botar aqui no quadro daqui a pouco uma informação bem interessante. Eu gosto de fazer um desenhozinho para nortear a nossa conversa. Mundo espiritual e mundo físico. O espírito, ele vem do mundo espiritual para o mundo físico para passar uma temporada aqui de exercícios para um dia voltarmos para a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Quando o espírito vem para cá, ele fica preso à carne. E eu digo, sempre que eu falo sobre reencarnação, eu digo o seguinte: é como se ele tivesse, se nós estivéssemos num regime de prisão domiciliar, aquele semi-liberdade provisória, né? Onde a gente pode, que a gente vem aqui, a cada noite a gente ensaia a morte. Então nós estamos numa prisão semi-aberta, que a gente está aqui na prisão, mas a gente pode vir aqui toda noite. Então eu digo que a gente ensaia a morte, porque um dia a gente vai voltar para cá. Esse é o lugar que a gente, esse daqui é a vida verdadeira. Se isso aqui acabar, isso aqui não acaba. Então, o tempo que nós estamos aqui, estamos todos em exercício. Todos nós que estamos passando por esse monte de dificuldade, e lá no capítulo, no item 5, deixa eu pegar aqui, no item 5 desse mesmo capítulo que nós estamos refletindo, tem uma mensagem bem legal dos espíritos que alertam a gente para a seguinte coisa. Deixa eu pegar aqui, que eu não estava vendo, que eu estava sem internet aqui. Eu não sei por que a internet falhou. Que normalmente ela funciona direitinho.
que fala das causas atuais das aflições. Nós temos muitas aflições, né? Aí ele diz assim: a lei humana atinge certas faltas e a pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre as consequências do que fez, mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que a cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam, e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes coisas, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são uma advertência de que procedeu mal. Dão experiência, fazem sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que originou uma fonte de amargura sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Então, ele está dizendo que nós, que viemos aqui, tá? Estamos vindo aqui, todos nós, em graus diferentes, porque o processo reencarnatório não é receita de bolo. É diferente para cada um de nós. Então, muitos de nós têm muitas, eu digo que eu acumulei dívida pra caramba. E estou tentando pagar da melhor forma que eu puder. Tentando evitar criar problema para a vida futura. Então, por isso, eu estou me empenhando em fazer o melhor que eu posso dentro da minha vida. Quando Paulo diz lá nas cartas dele, que nós deveremos ser como cartas vivas do Evangelho. A pessoa olhar para a gente e perceber, pelas nossas atitudes, que nós entendemos do Evangelho. Então, é fundamental que a gente entenda o que estamos fazendo aqui. E Deus, na sua bondade infinita, Ele fala, a Fernanda fala para a gente ali, a gente quer, muitas das vezes, criticar as atitudes de Deus. Não, a gente não tem a menor condição de fazer isso. E os amigos espirituais estão o tempo todo puxando a orelha da gente. Quem já estudou o livro dos Espíritos aqui, vê isso. É o tempo todo eles falando que a gente ainda não tem condição de entender determinadas coisas. O próprio Jesus, quando ele esteve fisicamente aqui com a gente, ele falou que ele não poderia tudo que a gente precisava, porque nós ainda não tínhamos condições de entender. Ele falou isso há 2000 anos atrás. Será que nós já temos? Eu acho que não. Porque o que a gente está vendo de pessoas cometendo erros, cometendo difíceis aqui, eu vou anotar aqui, tem um site na internet que ele mostra o número de pessoas que nasceram e o número de pessoas que desencarnaram. Quando deu 8h15, 8h10, eu anotei aqui. Eu vou botar aqui esses números para a gente fazer uma reflexão no final da nossa reunião. Nascimentos hoje, 311 mil. Só hoje. E mortes hoje. $140, 830. De meia-noite até 8h10, a hora que eu anotei isso, tá? Número de pessoas que nasceram hoje no mundo e número de pessoas que desencarnaram hoje. Aí a gente faz o seguinte pensamento: será que aqui só foi gente boa? Que a gente está falando, né? Se fosse um homem de bem, não teria desencarnado. Não. Aqui vai para pessoas boas
quanto pessoas ruins. Tanto pessoas, porque tem gente, Deus na sua bondade infinita, muitas das vezes, Ele tira, Ele faz voltar antes para o mundo espiritual, até alguns que não estão no caminho. Para quê? Para que ele não piore mais ainda. Olha só a bondade de Deus que vai enviar. Então nós achamos que, Deus, por quê? A nossa visão em relação a esse mundo aqui, muitas das vezes ainda é muito pequena. A gente precisa entender isso como um todo. Por quê? No momento a gente está aqui, vamos voltar para o mundo espiritual, vamos vir aqui, vai ser necessário que a gente se melhore. Muitas idas e vindas. Por que essa necessidade? Deus criou a gente para chegarmos à perfeição um dia. E essa perfeição, é óbvio, um dia não vai ser mais necessário que a gente venha aqui. Vamos continuar evoluindo somente no mundo espiritual. Porém, enquanto isso não acontecer, enquanto a gente estiver nessa escola, eu digo que é uma escola de provas e expiações, que tem gente que pode considerar escola, presídio, hospital. Isso daqui pode ser isso tudo, desde como a gente proceda. Eu acredito mais nisso daqui como escola. Prefiro encarar isso daqui como escola. Porque muitas das vezes, aquelas pessoas que fazem mal, elas fazem mal por desconhecerem o bem. Muitas das vezes elas criam problemas, porque elas fazem coisas ruins, porque elas nunca fizeram uma coisa boa. Porque quando elas começam a se modificar, muitas das vezes elas se melhoram muito. E Deus, quando nós viemos, Deus dá oportunidade para nós de escolhermos tudo que a gente vai fazer aqui, ó. A nossa vida aqui, tudo isso que nós vamos fazer aqui, Ele dá a oportunidade de nós escolhermos antes. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Então, temos diversos missionários. Chico saiu daqui com 90 e poucos anos. Viu como é que ele não leva rapidinho as pessoas boas? Porque Chico tinha uma missão aqui. Madre Teresa de Calcutá também saiu daqui. Tanta gente boa, muitas das vezes, dura muito tempo aqui. Outros podem ir antes. Por quê? O que eles planejaram de fazer aqui chegou. Eles já todo o planejamento que eles tinham traçado, ele já chegou àquele limite. Eu acho que eu estou pedindo para eu chegar até os 100, 110. Mas vai que, eu nas minhas escolhas, eu quase completando as minhas escolhas. Então, de repente, posso ir antes. Não sei o que eu escolhi aqui para fazer. Cada um de nós, muitas das vezes, por isso que eu digo, eu sou facilitador do livro dos Espíritos, lá no Casa Espírita. Então, toda segunda-feira eu falo para as pessoas o seguinte, eu falo para as pessoas que nós estamos, a gente não pode esquecer que a gente está em exercício. E a gente não sabe o que a gente planejou. E em função da gente não saber o que nós planejamos, a gente precisa fazer o melhor que puder. Enquanto não souber, fazer melhor ainda. Então, por quê? Lá no livro Os Mensageiros, no capítulo 3, tem um diálogo de Tobias com André Luiz. Aí o Tobias fala assim para André Luiz: André, saem milhares de tarefeiros daqui pronto para trabalhar no mundo físico. Ele aprende aqui tem escola para preparar aqueles que vão reencarnar. Então milhares deles se preparam aqui.
e Tobias fala assim para André, e milhares fracassam. São muito poucos que se dedicam a se melhorar aqui. Então, quais foram as nossas escolhas? Não sei. Ainda bem que eu não sei. Ainda bem que eu não sei, que eu posso tentar me melhorar o máximo que eu puder. Por isso que eu falo, faz o melhor que puder, enquanto não souber fazer melhor ainda. Que isso vai fazer com que a gente se esforce. Aí, se eu não tiver conseguido fazer ainda o que eu estava planejado aqui, eles vão de repente me dar uma oportunidade de ficar mais tempo aqui. Já ouviram falar daquelas moratórias? Então, de repente, se eu tentar me melhorar, eu vou ter oportunidade para ficar mais tempo. Só que muitos de nós somos. Não estou aqui trazer palavra dura para ninguém, não. Só que muitos de nós somos um pouco, deixamos um pouco de lado. Tem eu livro Cartas e Crônicas, tem uma mensagem chamada Obsessão Pacífica. Você já ouviu gente falar assim, hoje não vou para a casa espírita não, tem um filme para eu ver, então, não vou, quero saber desse negócio de evoluir agora não, vou deixar para depois. Muitos de nós ficamos protelando a nossa evolução. E a doutrina espírita explica isso para a gente muito bem. Só que isso tem consequências. A gente retarda a nossa evolução, a gente retarda o nosso crescimento espiritual. Porque muita gente acha que ele vai valer lá na frente, tudo que eu construí aqui, tudo que eu fizer aqui, tudo que eu construí para mim, vai ser importante. Não. Aqui na hora do check-in, na hora que você voltar para o mundo, se for voltar para o mundo espiritual, não vão te perguntar o que você tem. Não vão te perguntar o que você fez. Tem uma mensagem do Dr. Inácio Ferreira. O Dr. Inácio Ferreira era médico do Hospital Psiquiátrico Espírita de Uberaba. Escreveu diversos livros. E o Dr. Inácio Ferreira, ele desencarnou em 2013, em 2016 ele mandou uma psicografia pelo Carlos Pacelli. Está lá na internet, a psicografia. Onde ele faz um alerta aos espíritas. Espírita, quando desencarnar, quer ir para onde? Qual lugar o espírita fala? Quando desencarnar, vou para o nosso lar. Aí o Dr. Inácio, ele fala o seguinte: nosso lar, que é o objetivo do espírita, que é uma colônia que está pertinho da gente aqui, está quase no umbral, né? Que é o objetivo de todo espírita, é uma colônia que tem muitos evangélicos, muitos católicos, muitos ateus e poucos espíritas. Caraca, como é que pode isso? Pô, a gente é o grupo religioso que mais estuda, que mais faz uma série de coisas. Aí ele fala assim, pratica o que estuda. Esse é o nosso grande problema. Que a gente não pratica, o que vai levar a gente para ter uma vida melhor aqui é praticar o que a gente está aprendendo dentro da doutrina espírita aqui. Porque se nós estamos dentro da doutrina espírita procurando esse conhecimento, procurando isso agora, é porque muitas vezes nós erramos aqui. E graças a Deus na sua bondade infinita, Ele mandou esse tesouro para nós chamado doutrina espírita, que eu aqui entendo como eu tenho que fazer para ser feliz aqui.
Então não basta só eu estudar, eu saber, não. Eu tenho que praticar aquilo que eu falo, aquilo que eu estudo. Eu tenho que botar em prática, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que fazer o bem no limite máximo do que eu puder. Tanto que os Espíritos ensinam para nós o seguinte: se eu tiver que fazer o bem e não fizer, e desse bem que eu deveria ter feito resultar um mal, quem vai ser responsável? Olha só, eu serei responsabilizado. Poxa, Zilli, mas eu não faço mal. Não, o mal você já não tem que fazer mesmo. Você tem que fazer o bem no limite das suas forças. Porque se você não fizer o bem e resultar o mal, vai dar na tua conta aquilo. Fácil? Não. Zé Teixeira fala para a gente assim: ser espírita não é para quem quer, ser espírita é para quem aguenta. Porque não é fácil ser espírita. Porque eu preciso me melhorar cada vez mais. Essa mensagem de fé, ela é muito legal, mas essa outra mensagem que a gente tem, quem tem o Evangelho em casa aqui? Todo mundo tem o Evangelho? Chega em casa e lê de novo a mensagem, o item 5 desse capítulo 5. Eu digo que aquilo ali é um belíssimo puxão de orelha que a gente leva. E não adianta só a gente, só aquilo está fixado na nossa mente. Não, a gente tem que botar aquilo em prática. Tudo isso que a gente aprende, a gente precisa colocar em prática. Aí a gente fica, puxa vida, mas eu tenho que fazer caridade. Os Espíritos falaram, Jesus deu um belíssimo ensinamento que traduz tudo para a gente. Amarás a teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu espírito, esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente fica achando que nós vamos sair daqui amando como Jesus nos falou. Não, Ele está dando um caminho para a gente se melhorar. Porque para a gente amar como Jesus ama, a gente vai ter que vir, isso daqui vai virar um ventilador. A gente vai ter que vir aqui, um monte de vezes que a gente não sabe como. E mesmo assim fazendo esforços para a gente se melhorar. Gente, não é fácil. Ainda bem que surgiu Deus mandou esse tesouro imaterial para a gente chamar todo de espírita, que dá para a gente a oportunidade da gente se melhorar enquanto estamos em exercício aqui. Melhorar mais ainda. Porque essa melhoria, muitas das vezes, demora tempo. Deixa eu deixar claro uma coisa que eu falo sempre para as pessoas. A gente fica falando, não temos só coisa ruim dentro da gente, não. Nós temos coisas muito boas dentro de nós. Nós temos sentimentos maravilhosos que estão lá, foram plantados lá dentro da gente, só que a gente não exercita esses sentimentos. Então a gente precisa fazer esses exercícios, que na medida em que eu exercitar esses sentimentos bons, eles vão fazer os sentimentos ruins adormecerem. E vai chegar um momento que a gente não vai ter mais esses sentimentos ruins dentro de nós. Mas a gente precisa fazer o nosso esforço. Porque precisamos, a gente fica esperando que caia do céu. Não vai cair. O que cai do céu? Sol. Além de fumar, de vez em quando caem uns raios, caem os cometas, né? Faz um estrago danado. Mas evolução não vai cair do céu. Então essa evolução que a gente está falando, a gente precisa entender o que estamos fazendo aqui. Nós, pela vontade de Deus, Ele
colocou a gente aqui para que nós evoluamos, um dia não precisaremos mais ir, mais voltar aqui. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto for necessário, a gente precisa se melhorar. Não podemos ficar à deriva, não. Não podemos ficar esperando que determinadas coisas aconteçam. Muitas das vezes a gente fala família. Quem tem problema de família aqui? Só eu ou todo mundo tem? Escolha que a gente fez. Se você acha que eu seria tão idiota de fazer determinadas escolhas? Sim, porque a hora que a gente está do lado de cá, a nossa visão é diferente da que a gente está aqui. Então, aqui a gente escolhe as pessoas que a gente vai ver na família, escolhe até quem a gente vai casar. Então, a gente escolhe a família que vai vir, a gente faz um monte de escolha. Por isso que eu falei com o meu mentor, que era como está lá, a gente vai conversar um monte de coisa, porque, determinada situação que ele me colocou, mas tudo bem que ele está aqui me ajudando. Aí, a gente fica falando da família. Então, tem alguém pensando aí, puxa, você está falando da família porque ele não tem a família que eu tenho. Sabe lá? Mas foi escolha que nós fizemos. E o Emmanuel fala lá na questão 174, se não fala agora do Consolador, que a família é a oficina de burilamento do espírito. Quanto mais eu me melhorar dentro da família, melhor eu melhor aqui, você está falando disso porque eu não tenho um irmão igual a mim que anda me tirando do sério toda hora. Mas ele estava para isso. Estava para te ajudar a evoluir. Então, na medida que você se compenetra, aí você vem para cá, você começa a se melhorar. Aí daqui a pouco, porque ele não vai se melhorar se você ficar falando não. Ele só vai te melhorar na hora que ele vê você melhor. Aí ele vai falar assim, puxa vida, esse cara está melhorando a peça, eu vou lá no lugar que ele está indo também. Aí é mais um a vir para cá para aprender a como se relacionar nesse mundo. Então todos nós estamos sujeitos a isso. Só a grande maioria de nós deixa passar o exercício que nem percebe. Quem reza a noite aqui, antes de dormir? E a gente reza normalmente Pai Nosso, né? Aí a gente fala para ele assim, logo no início da prece, a gente fala assim, seja feita a tua vontade. A hora que a gente critica aquele que a fé não está falando ali, se fosse um homem de bem que teria morrido, tá? A gente está tentando defender a vontade do Pai. Poxa, ele sabe muito melhor do que eu o que ele está fazendo. Quem sou eu, o espírito ainda, lá na escala espírita, lá no finalzinho da escala espírita ainda, querendo opinar no que Deus está fazendo. Não. Eu primeiro preciso me entender o que estou fazendo aqui, entender isso daqui, que aí eu vou entender o que Deus está falando. Na hora que eu falar na prece, que seja feita a tua vontade, que seja feita a vontade dele mesmo. E eu que procure entender aquilo que ele está fazendo. Porque ele não está fazendo para o meu mal. E se eu não quiser me melhorar, ele pode acabar me levando também. Ou pode me deixar aqui para eu conseguir ficar tentando aprender. Não é receita de bolo. Ele trata cada um da forma como ele acha que tem que tratar. E cabe a cada um de nós fazer o melhor que puder, enquanto bons filhos que somos. Mas, só que muitas das vezes, esse conhecimento, esses pensamentos
demoram muito para acontecer. Mas nunca é tarde. Mas eles têm que acontecer. Eles têm que acontecer porque, de alguma forma, eu tenho que tirar proveito do momento que eu estou aqui. E logo lá na introdução do Livro dos Espíritos, lá no item 8 da introdução, Kardec explica muito bem para a gente. Ele fala assim, o bom espírita, a doutrina espírita, ela é para pessoas sérias, pessoas que querem realmente aprender. Que aí os bons espíritos vão ajudar a gente. Semelhantemente, um professor ajuda aquele aluno que é interessado. Então, se nós fizermos a nossa parte, os amigos espirituais estão pertinho para ajudar a gente. Basta que a gente queira, basta que a gente se esforce para isso. Mais uma vez, é fácil? Não é fácil. Mas, se eu me esforçar, com certeza absoluta, tudo isso vai me ajudar. E eu vou passar a entender tudo isso aqui. Não só ficar olhando para o meu umbigo o tempo todo aqui e voltar para cá sem entender nada. É fácil? Mais ou menos, não é fácil. Parafraseando, dizer algo besteira. Não é para quem quer, é para quem aguenta. E na medida que a gente vai entendendo mais o que a gente está fazendo aqui, isso é, entendendo melhor essa doutrina, vai ficando mais difícil. A gente acha que vai ficando mais fácil, não. Vai ficando mais difícil porque as provas não vão deixar de ser dadas. Só que, a cada vez que eu me preparo melhor, ele vai me dar uma prova. Então, eu passo com mais tranquilidade por essas provas que estão acontecendo. Por quê? Esse meu professor está aqui ajudando o tempo todo, desde que eu queira se ajudar. Se eu não quiser, eles vão me deixar à deriva. E as consequências disso serão únicas e exclusivamente minhas. Então, é fundamental que a gente estude. É fundamental que a gente se instrua, tanto que o Espírito de Verdade, no Evangelho, diz assim, os espíritas amai-vos, desde o primeiro ensinamento, instruí-vos, o segundo, porque na hora que eu amo, eu estou tentando me melhorar, e na hora que eu me instruo, eu estou tentando entender tudo o que está acontecendo aqui. E não vou ficar culpando Deus, Deus fez isso comigo, Deus fez aquilo comigo. Não. Eu vou entender, Deus me deu livre-arbítrio, deixou eu fazer as minhas escolhas, e a responsabilidade é única e exclusivamente minha. Mais uma vez, é fácil? Não é fácil. Aquelas dificuldades que a gente tem, os problemas que a gente tem vendo lá, vamos ter até que saibamos conviver com eles. Porque Deus, Ele dá na medida em que a gente pede. Tanto que a gente muitas das vezes, eu parei de pedir paciência na prece. Eu parei de pedir paciência porque o que a gente pede, a gente recebe como prova. O pessoal que pede paciência na prece, ele chega assim de manhã, 7 horas da manhã, o vizinho toca lá na campainha, né? Aí olha assim, olha mais. O que essa pessoa chata quer uma hora dessa? O que você pediu na noite anterior? Paciência. Você está vindo ali no exercício. Tanto, eu parei de força, mas não saio dando soco em todo mundo ali. Não, eu peço sabedoria. Eu peço sabedoria porque muitas das vezes acontecem coisas. O que isso está acontecendo na minha vida? Que a gente não entende. São princípios de Deus. Ele está fazendo o melhor porque Ele ama a gente. Ele quer que eu evolua. E eu só vou evoluir
na hora que eu consegui entender isso tudo. E eu, antes de mostrar para os outros, eu estou dentro da doutrina espírita, não. Essa doutrina ela tem que funcionar para mim primeiro, antes de eu levá-la para os outros. Porque a doutrina espírita não foi feita para ninguém, ela foi feita para mim. Eu preciso me modificar com a doutrina. Puxa vida, vou trazer fulano aqui, fulano que precisa disso. Não, quem precisa sou eu. Eu posso, por um acréscimo de bondade, com a pessoa, se ela quer aprender um pouco. Se ela não quiser, o problema é dela. Aí, a gente está falando lá nesse Obsessão Pacífica, é uma mensagem que o Humberto de Campos traz para a gente, de um cara que ficou a vida toda sendo influenciado por espíritos para não seguir o caminho da doutrina espírita. Quando ele volta para o mundo espiritual, aí ele percebe quanto tempo perdeu. Lembra que a gente falou lá dos mensageiros? Que as nossas missões aqui somos preparados no mundo espiritual para fazermos uma série de coisas aqui. Vamos avaliar onde a gente está perdendo tempo, onde a gente poderia estar fazendo melhor e não estamos. Porque vai ter uma resposta quando a gente voltar para lá. E aí não adianta, não vai adiantar. Puxa vida, aquele obsessor chamado Sidney Werneck falava, eu não acreditava, não. Não vai adiantar. Ah, Sidney, mas eu não lembro de coisa que eu escolhi para fazer. Faz o melhor que você puder. Como é que eu vou fazer o melhor? Eu não sei. Tenta. Passa a olhar para dentro de você. Quando você olha para fora, o Carlos Gustavo Jung falava isso. Quando você olha para fora, você sonha. Quando você olha para dentro, você desperta. Então, passa a olhar para você, ver como é que você é. Ver o que você precisa melhorar em relação às pessoas e em relação a você mesmo. Faz isso. Não precisa falar para os outros, não. Fala só para você. Porque, segundo Paulo, nós vivemos cercados por uma infinidade de companheiros espirituais que conhecem a gente muito mais do que nós nos conhecemos. E esses irmãos tiram a gente do caminho correto um monte de vezes, na hora que eles querem. Então eu preciso começar a me esforçar mais do que eu estou me esforçando. Eu preciso fazer mais do que eu estou fazendo. Não é levar um pensamento de crítica a Deus de jeito algum. Isso é um pensamento de crítica a Deus, eu acho que é de uma ingratidão que não tem tamanho. Então, o que a gente precisa seguir de que ele, a hora que a gente pediu que ele seja feita a vontade dele, seja feita a vontade dele, a gente saiba ter condições de suportar aquilo que ele vai enviar para a gente. Não vai dar nada além do que a gente não mereça, do que a gente suporte. Essa doutrina explica tudo isso para a gente. Basta que a gente realmente queira se empenhar no estudo e colocar em prática tudo isso que a gente aprende. Mais uma vez, não é fácil. Mais uma vez, depende de cada um de nós. Então, já que nós estamos aqui dentro dela, vamos fazer o melhor que a gente puder, vamos render o melhor que a gente possa. Eu pergunto, eu falo para as pessoas, o que você está fazendo de bom com todos? Qual a tua obra? Porque tem gente que só quer ser famoso, né? Quer ter seguidores no Instagram, quer isso, quer aquilo. O famoso a gente esquece. O importante não. Quer ver como é que a gente não esquece o importante? Você lembra da tua professora do primário? Olha como é que ela foi importante para você.
Então, o que você está fazendo na vida das pessoas para na hora que você não estiver aqui, a pessoa lembrar com saudade de você? Olha aí. Isso é uma reflexão para a gente. Que nós não podemos, não devemos ser famosos. A gente precisa ser importante. Importante para alguém. Importante para alguém que, quando precisa, o ombro está aqui assim para ela encostar ali e chorar as mágoas. Quando ela está precisando, a gente está ali para dar um abraço. É isso que vai fazer falta para as pessoas. E é isso que vai levar a gente a um mundo melhor quando a gente voltar. Porque significa que a gente fez o bem para alguém. Então não vamos deixar que esse tempo passe em vão, não. Não vamos deixar, porque o Chico, uma vez, ele falou num pinga-fogo, ele disse assim: a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. E a gente perde tempo de diversas formas. A gente perde tempo em discussão à toa, em dando resposta que não deve. Aí, a gente de manhã dá uma resposta, né? Puxa vida, eu não devia ter feito isso. E não vai no dia seguinte lá se reajustar. Não quer se melhorar. Então, gente, a gente não tem todo o tempo que a gente acha que tem. Porque da mesma forma que a gente, quando saiu daqui, o relógio já começou a contar. Está contando. Não sei em que momento eu vou passar do outro lado. Não sei em que momento eu vou sair da prisão. Eu acho que nenhum de nós sabe, né? Só aquele que comete o deslize, a agressão a Deus, e cometer suicídio, voltar antes, que tem as suas consequências. Então a gente não sabe a hora que o Pai vai falar assim para a gente: ó, está na hora de você vir. A gente não sabe. Então vamos tratar de melhorar enquanto é possível. É óbvio que lá do outro lado a gente ainda vai continuar melhorando. Vamos continuar melhorando e vamos voltar aqui para colocar em prática o que aprendemos do lado de cá. Mas vamos aproveitar melhor o tempo que a gente tem aqui. Aquelas desavenças, aquelas discussões boas, deixa isso para lá. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Então vamos aproveitar esse tempo. Então vamos aproveitar o tempo que a gente está aqui. Vamos aproveitar da melhor forma. É fácil? Mais uma vez, não é fácil. Não é fácil que a gente está a todo momento passando por exercício. Eu parei de ver determinadas coisas na televisão. Ele só faz mal para a gente. E a gente fica com raiva, com sentimento ruim. Quanto por cento de água a gente tem no corpo? 70% de água. Né? Quando eu fico com má água, isso faz mal para mim. Sim, eu estou com raiva, não, só estou com uma mágoazinha. A mágoazinha faz um mal que a gente não tem ideia. O Dr. Bruce Lipton, no livro A Biologia da Crença, ele diz assim: se nós soubéssemos como utilizar os nossos pensamentos, metade das doenças do mundo não existiriam. Porque os teus sentimentos influem nos teus pensamentos. E o
Agostinho, no livro Poder do Perdão, ele fala assim: a partir de uma mágoa, de um aborrecimentozinho, em até 6 horas você pode sofrer um infarto. Se você se aborreceu, sofreu um infarto a partir do aborrecimento, você volta para o mundo espiritual como suicida infiador. Olha as nossas responsabilidades. Responsabilidades são os nossos sentimentos. Porque não adianta, se eu não me melhorar, se eu não cuidar desses sentimentos, eu vou acabar me destruindo. Vou acabar voltando mais cedo para o mundo espiritual como suicida. Responsabilidade única e exclusivamente minha. Então nós precisamos fazer as nossas reflexões quanto a isso. Precisamos fazer as nossas reflexões enquanto eu não tenho que julgar o que Deus fez. Não. Eu tenho que procurar entender, e eu só vou procurar entender. Materialismo está aqui, espiritualidade está aqui. Quanto mais eu me afastar do materialismo, mínimo que seja, eu vou estar me espiritualizando. E eu vou estar entendendo o que Deus está fazendo. Até que um dia, aquela matéria, coisa material toda, não vai fazer nenhuma influência em mim. Aí já vou ser um espírito um pouco melhor. Então, cada um de nós precisa fazer essas escolas. Mais uma vez, não é fácil. Não é fácil porque são tantas injustiças, se a gente puder chamar assim, que a gente vai vendo na vida aí, mas tudo isso tem sua razão de ser. Quem está no comando, ele está no comando. Então, se eu não posso interferir, deixa eu fazer o melhor que eu puder. É assim que a gente precisa avançar. O estudo da doutrina espírita, o estudo do ensinamento dos espíritos da gente, eles vêm nessa direção. Quanto mais, é óbvio que para nós ainda, essa materialidade ainda é necessária. Todavia, eu não posso deixar que ela me modifique. Não. Eu tenho que fazer o melhor que eu puder. E ela não pode influir em mim, porque eu estou tentando me espiritualizar. Na hora que eu vejo um vício e procuro a virtude, na hora que por menor que eu avance, eu estou me aproximando da virtude. É igual eu digo, uma caminhada de 10.000 metros. Começa onde? No primeiro passo. Então, se nós queremos evoluir, se nós precisamos não criticar mais a Deus, a gente precisa se conhecer melhor, entender o que viemos fazer aqui. E essa fantástica dessa doutrina dá todas essas respostas para a gente. Então vamos fazer o melhor que a gente puder, enquanto a gente não sabe fazer melhor ainda. Não vamos esquecer, enquanto estamos aqui, ainda é tempo. Eu já sou velha guarda, sou jovem mais tempo. Mas ainda é tempo de eu me melhorar. Ainda é tempo de fazer o melhor que eu puder. Todos nós. Combinado? Eu vou anotar aqui, deixa eu ligar aqui agora, eu vou anotar ali o número que. Deixa eu ver o número que for. Deu 48 minutos, tá? (321.607) em 50 minutos.
Em 50 minutos nasceram 10.600 pessoas. Nasceram. Vamos ver quantas desencarnaram em 48 minutos. Ao contrário, né? 145.600. Quase 5.000 pessoas desencarnaram em 50 minutos. Será que é todo mundo ruim ou todo mundo bom? A gente não sabe. E a gente não tem a menor ideia. Em 50 minutos, quase 5.000 pessoas morreram. Em compensação, quase 11.000 nasceram. Olha que mundo interessante, né? Não sabemos quem está vendo e não sabemos quem foi também. Só para a gente ter uma noção do dia desses que foram hoje, né? Até agora nasceram, dos que morreram até agora, a gente está na fila, tá? Só que você não esqueça, tá bom? Muita paz. Então vamos agradecer ao Cine Internet aí pelo estudo que nos proporcionou na noite de hoje, que ele possa estar aqui na nossa casa inúmeras vezes. E agora nós vamos falar sobre algumas atividades aqui na nossa casa. Vamos agradecer pelo dia de ontem, né? Foi o dia do nosso almoço, que implica ser delicioso, né? E agradecer a todos que aqui compareceram e aqueles que também não compareceram, cada qual com o seu motivo, né? Foi bom que ontem, né, tivemos música, revelou vários artistas, tivemos aí o nosso Cameraman ali, né? A dança, nos mostrou, né, que é um verdadeiro pé de valsa. E tivemos também algumas cantoras aqui. Se tivéssemos um produtor musical, certamente iria contratar isso. Mas, brincadeiras à parte, vamos falar sobre algumas atividades aqui na casa. Então, às segundas e quartas-feiras, nós temos aqui a nosso estudo como o de hoje, né? E na próxima quarta-feira, estou com a programação de março, vamos passar para dia 3, senão não vai dar certo. Isso, agora sim. Dia 24, o estudo é feito dos espíritos e o tema é Onada e Vida Futura. Quem vai nos falar é Eliane Passos. Então, às terças-feiras, nós temos um estudo sistematizado da doutrina espírita através da plataforma Skype, tá? Com início às 19h30. Às quinta-feiras temos estudo aqui do Evangelho aqui na nossa casa, presencial, às 20 horas. Ao sábado, 15h30, temos a evangelização infantil, a juventude e temos a reunião de pais, também estudando uma obra espírita. E às 18 horas também temos o estudo sistematizado da doutrina espírita. Isso. Então vamos agradecer mais uma vez a todos, aos internautas, né, que pela página do Facebook estão nos acompanhando. E tomar, e logo após teremos o passe e a água purificada. Então agora nós vamos fazer a nossa prece final,
em agradecimento a Deus, primeiramente, por nos ter concedido mais essa noite de estudo, mais esse banquete espiritual que nos proporcionou. Nos vender coisas espirituais para estar sempre junto de nós, nosso anjo guardião, nosso espírito, né? Que tem essa missão de nos acompanhar, que tenhamos sempre essa sintonia maior com esse nosso amigo, com esse companheiro de todas as horas, principalmente nos momentos dúvidas, nos momentos de incerteza. E que Deus, então, nos ilumine, que possamos ter um retorno para os nossos destinos, sempre com Deus em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.